Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já é conhecido de todos nós, em Bauru, fora de Bauru. Ele se chama Rogério, mas nem mesmo ele sabe que ele se chama Rogério. Conosco mais uma vez, Tato Sabe. Olá, querido, tudo bem, Sidney? Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, qual que seja o horário. Estamos aqui mais uma vez para esse programa tão gostoso ao lado de um grande amigo. Tato, um dos assuntos mais importantes, vamos dizer assim, institucional para a doutrina espírita, é a sua condição de religião. Sim. Nós sabemos que ela tem o aspecto experimental, ela foi provada em muitos dos seus pontos por grandes cientistas. Sim. O seu aspecto filosófico, talvez, na minha opinião, seja o mais importante, que mexe com a nossa razão. Mas, Tato, algumas pessoas questionam esta possibilidade, esta faceta do Espiritismo como religião. O Espiritismo é religião, Tato? Pergunta importantíssima, Sidney. Allan Kardec define o Espiritismo assim: é uma doutrina filosófica e uma ciência de observação. Ele não usa a palavra religião, mas num texto da Revista Espírita, escrito também em novembro, para a época de finados, que lá na França também é comemorado em novembro, ele comenta sobre isso. Ele diz assim, que a doutrina religiosa ou uma religião, ela pode ter dois aspectos que responderiam essa pergunta. O primeiro seria um aspecto dominante. Quando eu pergunto para uma pessoa, o que é uma religião? Ela vai dizer assim, a religião é uma instituição que tem os dogmas, tem a hierarquia, as castas. Então, a religião tem que ter essa situação. Kardec diz, se religião for essa definição, nós não somos religião. Ele não tem nenhum problema em dizer. Mas existe uma outra interpretação para Kardec, que é aquilo que você falou, que é uma interpretação filosófica. E ele diz que religião, então, é uma ciência de ligar Deus ao homem. A palavra religião, por exemplo, significa religar, ou vem de religar, reconectar Deus e criatura, Deus e seu Filho. E nesse aspecto, é um laço de amor entre seres humanos, entre nós e Deus. Nesse aspecto, nós somos uma religião. Então, a doutrina espírita é uma religião? Tem que ter como Sócrates uma contra-resposta. O que é uma religião para você? Se você define religião como castas sacerdotais, hierarquias, costumes, ritos, rezas, práticas ritualísticas, nós não somos religião, nós não temos isso. Mas se for um mecanismo de nos aproximar uns dos outros e de Deus, Kardec diz, sim, nós somos uma religião e com muita alegria. Então é um laço de amor. Ele fala, inclusive no texto, religião quer dizer um laço que nos prende, um laço de fraternidade. Portanto, podemos dizer, Kardec diz, um laço da amizade, o laço do amor, o laço da família. Então, numa mesma família, que cada um tem em si uma religião, um católico, um espírita, um evangélico e um ateu, mas há uma harmonia, um amor entre eles, há uma religião, Kardec diz, porque há uma ligação espiritual. E me permita continuar só me estendendo num detalhe. Se cair uma bomba sobre uma igreja, por exemplo, e destruir a instituição física, mas os fiéis naquele momento não estarem lá dentro, acabou a religião deles? Não, não acabou. Porque o amor dos católicos entre si continua. Então esse laço que Kardec define é indestrutível. Então quando Kardec define que religião é algo que você pode experimentar de uma maneira filosófica, todos temos em si uma religião e ela é indestrutível, porque ela persiste após a morte, persiste mesmo que destrua os elementos físicos da nossa natureza. Tato, Kardec demorou para admitir, tanto é que ele dizia, bom, se os outros dizem que somos uma religião, talvez sejamos mesmo. Mas ele demorou para editar o Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. É compreensível essa demora e é compreensível que, num primeiro momento, Kardec falasse apenas da parte científica e da parte filosófica, porque naquela época, século XIX, estávamos vindo dos desmandos da Idade Média e, realmente, falar em religião seria começar com o pé torto, o pé esquerdo, o que talvez inviabilizasse Perfeito. o grande sucesso que a doutrina espírita fez no século XIX. Já já eu vou falar uma outra parte de Kardec e a religião. Mas você não acha que ele tomou esses cuidados para que a doutrina
não morresse no nascedouro? Sem dúvida, Cid, sem dúvida. Vejam bem, pessoal, Kardec tem uma afirmação que é tão grandiosa, é o seguinte: a religião e a ciência são duas alavancas para o progresso do homem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A alavanca para nós dentistas é uma força muito grande. Arquimedes afirma que me dê uma alavanca e um ponto de apoio, eu levanto o mundo. Então Kardec usa a palavra alavanca dizendo que religião e ciência são duas alavancas, ou seja, potencializam o nosso progresso. Porém, ele diz, no caso de haver um choque entre religião e ciência, fique com a ciência, confie na ciência. Por que ele fala isso? Porque a religião até um momento era muito especulativa, falava-se o que se sonhava, para o próprio interesse, se determinava uma coisa. Então ele sabiamente, como você colocou, falou, vamos calcar em coisas sólidas, vamos nos apoiar na ciência, porque a ciência, ela não vai falar o que não sabe. E a doutrina espírita, ela não vai se chocar com a ciência. Tanto que se pergunta, qual é a tua opinião sobre algo da ciência? Eu pergunto, qual é a opinião da ciência? Essa é a nossa opinião. Agora, o que a doutrina espírita vai dizer é o que o Emmanuel falou. Há um tripé para o benefício da humanidade, que é a ciência, a filosofia e a religião. E cada uma atende uma parte. Nós não podemos chocar uma coisa com a outra. E a parte da religião, a ligação com Deus, aquela dor de perder um ente querido e que a ciência em si não tem nenhum remédio que pare a dor da mamãe, a filosofia não pode nos ajudar, a religião é essa confiança, essa fé, essa parte que talvez vá num outro terreno, vamos dizer assim. Na verdade, Kardec não criou uma religião. Eu vou questionar um pouquinho o Tato aqui. No próximo bloco, eu vou perguntar para ele que religião nova é essa que, na verdade não surgiu. Hermínio Miranda diz que ele não precisava criar uma religião nova. É sobre isso que no próximo bloco vou perguntar ao Tato Save que religião é essa que Kardec nos trouxe. Voltamos já já. Estamos de volta para mais um bloco do Despertar de hoje, falando com Tato Save sobre religião. Espiritismo é religião? A pessoa entra no centro espírita, não encontra santos, não encontra os sacramentos, não encontra as vestimentas, não encontra os rituais, não encontra uma igreja, tudo vazio, limpo. Mas isto é uma igreja? Isto é uma religião? Tato, não seria o caso de como, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial, houve assim alguma tolerância com algumas práticas pagãs? Sim. Então surgiram coisas que não estavam no cristianismo para poder atrair as pessoas que não estavam, vamos dizer assim, ligadas diretamente ao Cristo. Você acha, Tato, que não teria sido o caso de, a exemplo dos irmãos evangélicos, nós darmos uma conformação assim de igreja, de torres, com alguns retratos, algumas imagens dentro do centro espírita, para facilitar o ingresso dos simpatizantes da doutrina espírita? Realmente, Sidney, se tivéssemos feito isso, ou se Kardec tivesse admitido essa postura, nós realmente teríamos mais adeptos, acredito. A gente gosta disso, dessa prática, desse ritual. É costume nosso. Porém, Kardec, na sua sabedoria tão grandiosa, ele tomou uma postura, orientado pelos espíritos, de ser diferente, de não ser mais uma religião. Então, nós colocamos e catalogamos hoje que há mais de 10.800 religiões catalogadas.
Nós não sabemos numerar isso na nossa mão, citar 20 delas, mas existe mais de 10 mil, é um número muito grande. Então, mais uma religião não seria interessante e proveitoso. Kardec, ao colocar todos os métodos que a doutrina colocaria, inclusive no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, o método, ele explica isso, que para a gente não interessaria mais um ritual. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz diz assim: veja aquele católico que quando coloca uma hóstia na boca e se ajoelha no genuflexório, as ondas de amor sinceras que ele emite a Deus. E realmente aparece ali da cabeça dele. Veja aquele homem que se ajoelha para Meca, quando se ajoelha e se concentra, as ondas de amor que ele envia. Mas veja aquele homem que simplesmente em sua casa fechou os olhos e pensou em Deus. Veja também as ondas sinceras, mostrando para a gente o quê? Que em si a hóstia, o terço, um inário evangélico, não geram poder em nós. São apenas indutores para a fé. Exato, indutores para a fé. Então, se uma pessoa segura naquele terço e ora com fervor e ela se sente melhor, ela em si emite a energia de amor, as ondas de fé dela, da filha de Deus que é ela. Então, não dá para dizer o que amuleto maior é mais poderoso. Não, é a fé nossa. E Kardec quis, então, nos desvincular disso. E isso é importante. E é verdade isso que aconteceu. A fusão entre paganismo e cristianismo foi muito interessante porque a gente vai chegar numa comunidade que tem os seus hábitos e queremos trazê-la para a nossa cultura, não podemos radicalizar. Tem que ir adotando a prática, mudando aos poucos. Carnaval foi feito assim, Mas Natal. se fôssemos fazer isso com o Espiritismo, ele teria se desvirtuado como o cristianismo se desvirtuou. Exato, exato. Esse é um ponto forte de Allan Kardec. Se nós tivéssemos cedido a isso, aí então cede para esse tipo de comportamento, cede para aquele outro. Hoje, Sidney, você que é um grande palestrante, viaja todo o mundo fazendo as suas palestras, vê que certos centros espíritas adotam alguns costumes que a gente fala, poxa, Não está bem não de está acordo tão bem com a de doutrina. acordo, mas eles têm Está mais... faltando a pureza doutrinária. Exato. Tato, eu estou me lembrando, quando você está falando aí, dessa, vamos dizer, essa tolerância, essa aceitação, tanto que eu vejo nas obras de André Luiz, muitos pontos em que há freiras, há padres, há muito respeito para com as igrejas, porque depois que nós morremos, não tem essa religião ou aquela. Isso. O que vai valer é aquilo que nós somos, aquilo que fizemos. Mas enquanto você falava, eu me lembrei daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira de um poço, em que, de repente, Jesus disse que o templo não era nem aqui nem acolá. Exato, exatamente. Esse encontro é fantástico, Sidney. Jesus se aproxima, chega ali e senta-se e aguarda. Chega uma mulher em Samaria, na portanto samaritana, e começa a tirar água do poço e ele pede um pouco d'água. E ela diz asperamente, como você sendo judeu ousa pedir água para uma mulher samaritana? Na verdade, vamos esclarecer que o povo da Samaria, os samaritanos, não se bicavam muito com os judeus. E ela se escandalizou porque o judeu Jesus pediu água para uma samaritana. Continue. Perfeito, perfeito. E daí ele responde assim, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que iria me pedir e eu lhe daria uma água viva. Bem, mas a parte que você tocou é essa. Ela fala, mulher, vai chamar teu marido. Ela fala, não tenho marido, senhor. Ele fala, realmente não tem, você já teve 5 ou 6 e este que tem nem é teu marido. Ela, vejo que és profeta. Ela reconhece que ele tinha uma sabedoria de conhecimento. Daí ela então se estimula e pergunta, mestre, em qual monte devo adorar? No Monte Sião, para os judeus, ou no Monte Gerazim, lá em Samaria? Ele em outras palavras, Tato quer dizer que a mulher estava perguntando que religião que ela deveria ter. Sim. Qual o lugar mais adequado para ela orar, é isso? Exato. Então, porque havia essa rixa, como você contou. E ele fala, mulher, a tua fé move montanhas, não importa, ore na tua casa, ora que você quiser, não importa nem falar, não precisa ter mão, qualquer pessoa pode se comunicar com Deus. Então essa postura de que Deus mora num lugar, a casa de Deus, isso está errado. Olha só que interessante, toda vez que aparecer no Novo Testamento a palavra eclesia, de Eclesiastes, a comunidade, a tradução é comunidade. Então não pode ser assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não.
sobre essa pedra edificarei a minha comunidade religiosa. Então Jesus não deixou uma religião específica. Ele deixa a vida, o amor, a verdade. Mas voltemos à mulher samaritana. Jesus quer dizer para ela que não importa o local, não importa o templo, não importa o monte, qualquer lugar é lícito para se orar e para se fazer a reflexão das coisas de Deus, Tato? Exatamente, porque imaginemos, Sidney, se há uma única religião correta, quem nasce num lugar que não tem contato com aquela região, de cara ele já está excluído? Não, como você bem falou, no mundo espiritual não tem classificação, não. O católico fica dos católicos para cá, aqui são os hindus, muçulmanos. Não, é cada um segundo suas obras. E já vi muito ateus com muito mais amor e bondade do que muitos... E muito mais méritos também. Muito mais méritos. Hermínio Miranda diz que Kardec demorou um pouco para falar em religião mesmo para valer, editando... Depois de um certo tempo, deu o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Só anos mais tarde que ele edita o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim mesmo, com muito cuidado, sem entrar naquelas partes que poderiam ensejar brigas, beligerâncias, falsas ou divergentes interpretações. O que importou para Kardec foi o aspecto moral de Jesus. Moral. Quando Kardec foi criar a religião espírita, porque até então, com aqueles cuidados para não contradizer-se, não entrar em litígio com a imprensa, com os sacerdotes da época, tinham muito poder, poderiam abafar o espiritismo no nascedouro. Então, mais tarde, quando ele resolveu falar em religião, com todas essas precauções, ele não precisou criar uma religião nova. Não. Ele simplesmente assumiu o cristianismo como a parte religiosa do espiritismo. Perfeito. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta: qual é o nosso guia e modelo? Qual é a nossa referência maior? E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus. E veja que interessante, Sidney. Se eu falo assim, Sidney, quanto tempo falta para acabar o bloco? Você fala, olha no relógio. Você me mostra, eu vou procurar e ver. Então não é assim, fulano de tal, não. Veja-o, procure os ensinamentos. E então nos remete, nos conduz ao Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon fala que a grande reforma proposta pela doutrina é de ordem moral. Então, em si, para Jesus, não é os milagres em si, mas a moral trazida. Se Jesus não tivesse feito milagres, talvez ele passasse mais como um profeta e não tinha o poder de acalmar uma tempestade, e os próprios discípulos falavam, mas quem é esse que até os ventos obedecem? Então ele chamava demais a atenção. E quando então ele dá o Evangelho, é o que fica para nós, a moral, a conduta correta. Então Kardec, como você bem colocou, o Hermínio, um sábio, coloca bem, com cuidado para não colocar a doutrina em mais uma doutrina que para nós se apoia demais em rituais, em recompensas, caso você venha para essa, vou lhe dar essa recompensa. Ele coloca assim, você precisa se comportar como tal. E é uma frase de Leon Denis, famosíssima, que ele diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Mas se o futuro das religiões bifurcar para uma só, é que, na verdade, é a verdade, não é em si. No mundo espiritual dos Cristos, se você também sabe, não há aquela conversa sobre religião, há conversa sobre verdade e amor. Deus é verdade, verdade, amor e justiça. Então não tem por que explicar aquilo. E como você bem falou, Kardec não criou nada, a mediunidade, isso é propriedade da humanidade, não é nada aquilo, vou inventar tal coisa. Não, muito antes dos egípcios, reencarnação já tinha se falado, é uma questão muito mais profunda. No próximo bloco, eu vou conversar com Tato sobre alguns dados estatísticos. Se perguntarmos para a maioria da população brasileira e, quiçá, mundial, se eles acreditam na reencarnação, nós vamos encontrar um percentual, Tato, em torno de 60% de pessoas que aceitam a multiplicidade das vidas. Se falarmos, então, da comunicabilidade com os espíritos, com os mortos, isso faz muita gente tremer, aí o percentual sobe assustadoramente. Esses percentuais, Tato, daqueles que acreditam na reencarnação e daqueles que acreditam
na comunicabilidade com os mortos é muito superior aos perto só de 5% de espíritas que existem no Brasil. No próximo bloco, Tato, eu quero que você me responda. Afinal de contas, nós temos muita gente que acredita na reencarnação e na comunicabilidade com os mortos e na vida além da morte, muito mais do que espíritas. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje com esta conversa maravilhosa com Tato Savvi. Tato, afinal de contas, nós espíritas somos uma minoria, uma insignificância perante a população brasileira e muito mais insignificantes ainda perante a população mundial. Então me responda, Tato, por que tanta gente acima do percentual, não se apegue ao meu número, é apenas uma referência. Tá. Vamos supor que nós espíritas estejamos na casa dos 5%, segundo o IBGE. Tá bem. Eu acho que não chega a isso, não chega mas vamos supor que cheguemos, só para uma cálculo assim, uma referência. 5% de espíritas, mas de repente eu encontro 60%, 70% das pessoas que acreditam na reencarnação. É claro, você vai me dizer daqui a pouco que não apenas o Espiritismo aceita a multiplicidade de vidas, não só o Espiritismo aceita a reencarnação. Aliás, ela vem muito antes de todas as religiões, lá atrás, muito antes do Cristo, mas pela realidade brasileira, um percentual muito grande de pessoas que aceitam a reencarnação, muito superior aos 5% dos espíritas, e mais, quando se fala então em comunicabilidade, o indivíduo pode frequentar a igreja, mas no final de semana ele vai num terreiro de candomblé. O indivíduo veio ao centro espírita, mas de vez em quando ele passa em frente à igreja e faz o gesto da cruz. Então, Tato, que história é essa? Afinal de contas, esses números de nada valem? Então, esse número é, como você bem comentou, uma estatística. Quando vamos catalogar, você é tal coisa e você coloca, você entra numa regra que supõe que você acredite piamente naquela doutrina, naquela classificação. Mas nós, Sidney, que temos tantas experiências durante a vida, muitas vezes relatamos coisas que a nossa doutrina não responde. A nossa doutrina espírita não, a nossa doutrina daquela pessoa, seja qualquer uma. Vou interromper você. Claro, desculpe. Que nada. Eu começo um artigo que eu estou escrevendo agora com uma consulta que uma senhora faz, Tato, para conhecido líder religioso, vou me permitir não dizer o nome dele. Tá bem. Porque a minha filha nasceu com síndrome de Down. Certo. E esse pastor religioso responde: você sabe, quando uma criança com Down vai para uma casa, todas as pessoas se agrupam em torno dela, as pessoas se tornam mais solidárias. A criança portadora de Down, ela gosta de tocar, gosta de beijar, ela é muito carinhosa e a família acaba se integrando. Tem um caso de uma pessoa que dá uma entrevista, ele levou um susto quando descobriu que a filha tinha essa, vamos dizer,
dificuldade intelectual. Pois bem, um dia desses, esse senhor foi abraçar a esposa e beijá-la, e ela começou a rir. E o pai perguntou para ela: você está rindo do quê? Ela disse assim: adoro família. Eles têm uma sensibilidade superior à nossa. Sim. Mas, neste caso, esta senhora, que era avó de uma criança com Down, levou um susto e perguntou para esse líder religioso por que nasceu na minha casa uma síndrome de Down. E eu sei, de tudo isso que o senhor me falou, que a família se torna mais afável, mais solidária, até mais amorosa, com uma síndrome de Down no seu lar. Não foi isso que eu perguntei. Exato, não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber por que na minha casa e não na casa do meu vizinho. E esse líder religioso que eu admiro, gosto muito, ouço muito... Quem é? Teve a coragem de dizer assim: não sei. Sim, não sei explicar. Então, ele disse uma coisa que você disse agora. Para algumas pessoas muito inteligentes, muito cultas, o que ele encontra na sua religião não satisfaz todas as suas dúvidas filosóficas. É verdade. Olha só que interessante. Quando o Chico Xavier fazia suas psicografias, hoje temos um grande médium, Orlando Noronha Carneiro. Muitos religiosos, ou seja, de várias doutrinas, iriam até ele pela dor da falta do filhinho, do esposo, de quem quer que seja, mamãe e papai. E recebiam aquela comunicação, acreditavam porque era muito íntima, muito particular, e voltavam para casa e continuavam na sua doutrina sem alteração. Você sabia que aqueles jovens que se comunicavam pelo Chico para trazer as cartas para suas mães, eles tinham medo de ir ao centro espírita por causa dos comentários antigos que os seus ancestrais falavam, que ali era a casa do demônio? Quando eles desencarnaram e tiveram que ir ao centro espírita comunicar-se através de Chico Xavier, eles tinham medo, Tato. Pois é, isso é muito verdadeiro. Até nós também temos medo. Quando nós vamos numa procura de uma casa espírita, as pessoas falam: não sabia que era assim, achei que seria... Falei: mas o que você imaginava? Que ia ter objetos voadores, que nós teríamos fazendo sacrifício de animais? Isso não é a nossa doutrina. Então vem ver com os próprios olhos. Mas o que você comentou, Sidney, a nossa formação inicial enraiza muito profundamente a nossa fé. E é difícil mudar. Eu nasci como católico, mudei porque o meu questionamento não passava a ser mais respondido. Mas tem muitos conhecidos padres que aceitam uma reencarnação. E há algumas coisas que Jesus falava, e Jesus é o nosso mestre. Quando aquele menino cego de nascença, ou paralítico de nascença, foi curado, ele falou assim: teus pecados estão perdoados, filho. Levanta e anda. Mas quando que esse menino pecou? Ele nasceu paralítico, Senhor. Em que horas? Dentro da barriga da mamãe? Então, o mestre atribui: o seu problema é por um pecado, um erro, uma fatalidade que você cometeu. E aquele cego de nascença que os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Peraí, como que ele ia pecar, Tato, se teoricamente, segundo a concepção presente em nossos tempos atuais, nós nasceríamos no momento da concepção? Exato, é só uma questão de reflexão. Por isso que eu acho que tem muitas pessoas, Sidney, que mesmo tendo uma religião, não como o espiritismo, Seichonoye, hinduísmo, budismo, que são reencarnacionistas, acreditam nessa possibilidade e destoam do número. Porque um é um dado estatístico, perguntado na porta da nossa casa, e outro é a nossa filosofia, a nossa ciência. Então, tem muita gente que é católica, evangélica, apenas para efeitos estatísticos, mas na hora do vamos ver, vai a um terreiro de Umbanda, vai a um centro espírita. Como que é isso, Tato? A minha mamãe é católica, mas não vai à igreja católica, vem nas palestras, a sua, a minha. E ela em si crê na reencarnação, ela acredita, eu até brinco: mãe, a senhora então acredita na reencarnação? Eu falo: sim, mas então a senhora não deve ser católica, a senhora deve ser isso. Não, eu sou católica, com a mão esquerda. Tato, a conversa está maravilhosa, muito gostosa. Encerra em 30 segundos a sua ideia, que nós estamos encerrando este bloco e o programa, Tato. Pessoal, sinta no seu coração o que você achar melhor para a sua vida. Não é o que o padre falou, não é o que o palestrante espírita falou, mas religião é uma possibilidade de te ligar a Deus. Confie nisto e siga pelo caminho do amor, do bem.
Faça como Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Não importa que esteja escrito num livro ou não, a sua consciência que determina. Faça o bem sem olhar a quem e será muito feliz. Muito obrigado, Tato. Eu que agradeço, meu amado. Obrigado a você pela companhia. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Despertar. Até lá.